Meus caros irmãos, na continuidade das nossas reflexões, nós vamos trabalhar agora a questão ligada ao espírita e à questão da lucidez. Estamos associando ao espírita a prerrogativa da lucidez, querendo com isso expressar que cabe-nos, a nós espíritas, o exercício da lucidez. Por mais que esta palavra seja bonita e aparentemente uma coisa simples, é terrível a realidade do nosso movimento, porque reflete a realidade do mundo no campo da lucidez. Não adianta eu dizer que eu sou muito inteligente, porque às vezes a gente é inteligente irracionalmente, ou seja, a gente é inteligente em momentos assim, como pulsos de inteligência. Nós não temos um fluxo de inteligência. Como a gente faz assim e o cãozinho pula, mas ele não sabe por que ele está pulando. Ele não sabe, ele pula por instinto. E a gente diz, como esse cão é inteligente? Não, é instinto só. Muitas vezes nós agimos da mesmíssima maneira. E pior, porque nós nos intitulamos seres racionais. Então a lucidez significa essa clareza no nosso pensamento, para que quando a gente acerte ou quando a gente erre, a gente saiba por que está acertando e por que está errando. Se eu acerto por acaso e erro por impulso, qual a diferença minha para o irracional? Simplesmente o fato de eu andar em duas pernas. De modo que nós temos visto como sendo objeto de muita tragédia no mundo a falta de lucidez. No entanto, todos nós admitimos ter lucidez. Todos nós imaginamos ser lúcidos. E dentro desse cenário, dentro desse capítulo, vale nos lembrar o discurso do método, escrito por René Descartes, uma das obras magnas da literatura cartesiana. E nesse discurso do método, Descartes tem uma expressão antológica, porque ele nos diz que o bom senso é a virtude mais bem distribuída do mundo. E explica por quê. Porque todos acham que tem. Normalmente a gente se queixa que falta isso, que falta aquilo, mas quando se fala de bom senso, todos acham que tem. Então está muito bem distribuído. O que cada um não explicita é o nível do seu bom senso. E aí é que está o grande pepino da situação. Quando o doutor Jean-Pierre Changeux escreve seu livro O Homem Neuronal, e Jean-Pierre Changeux é uma das maiores autoridades mundiais em estudos da inteligência, professor do Collège de France, que tem por tradição em Paris a formação de médicos. Ele realizou pesquisas notáveis em torno da questão da inteligência, pesquisas essas dos anos 70 para a atualidade. E dessas pesquisas redunda um dos livros dele chamado O Homem Neuronal. Ele associa todas as nossas conquistas, todos os nossos valores emocionais, não a espírito, porque ele é materialista, confesso, mas há reações neuronais ou reações neuroniais. Ele diz que nós somos um feixe de neurônios e atribui a esses neurônios peculiaridades notabilíssimas. É um livro muito bonito, muito bem escrito, nada obstante seja escrito por um materialista emérito, mas o que sai da sua obra, o produto do seu estudo, é simplesmente maravilhoso. E Dr. Jean-Pierre Changeux escreve que nós, seres humanos,
Isso ele constatou ao longo de suas pesquisas, desenvolvidas em Paris e desenvolvidas nos Estados Unidos, na Universidade de Minnesota. Ele diz que as nossas relações com o conhecimento são patológicas, que existe por parte de nós seres humanos uma preguiça mental inabordável, e estabelece que em razão dessa preguiça mental, os seres humanos que mais desenvolveram seus lobos cerebrais, os homens mais inteligentes do mundo, entre eles Albert Einstein, conseguiram chegar à casa do uso de 10% de sua capacidade cerebral. E a massa da humanidade está lá embaixo, entre 0,5, 3,5 de utilização da massa encefálica. Fácil entender, porque a gente diz uma palavra e o outro declara guerra por causa da palavra que eu disse e ele entendeu de outra forma. Está claro. E nós nos mantemos nesse patamar terrivelmente ruim por preguiça mental. Ele chega a concluir que não é a fome, que muita gente diz, se a criança não comer, não desenvolve. Ele estabelece por suas pesquisas que não é a fome, é a preguiça mental. E levanta caso de pessoas que vieram de famílias miseráveis, com fome, e se tornaram intelectuais, e outros que saíram de famílias poderosas, que comiam o que queriam, e que são débeis, incapazes, conscientemente incapazes por preguiça mental. Quando nós verificamos essa realidade apresentada por um cientista, verificamos que ele tem razão, porque é isso que a gente vê à nossa volta, é isso que a gente vê acontecer conosco, em que as pessoas da nossa sociedade avaliam sobre a dificuldade de um livro pela sua espessura, não é pelo conteúdo, não chegam a ler. Esse livro é muito difícil, é muito grosso. Ele é difícil porque ele é grosso. Aí a gente fica lendo os fascículos de enciclopédia que saem nas bancas, caras, chiques e famosos, porque não nos dá trabalho, são só figuras e legendas. E a gente sabe da fofoca generalizada. Vejamos a que nível chegou. Os jornaleiros com os quais eu converso em vários lugares do Brasil, eles dizem que quantas revistas caras eles puserem na banca, quantas vendem. Agora a gente passa na banca, estão plastificados e empoeirados os livros dos filósofos, os gênios do pensamento. Ninguém compra. O que é isso, minha gente? Estamos no famoso e esperado terceiro milênio, e a idiotia ganha terreno no meio de tantos livros. E porque o mundo está assim, pelo menos no Ocidente, no nosso movimento nós temos uma parcela desse mundo que está assim. E o que nós encontramos no movimento espírita, de pessoas que abominam ler, que detestam estudar, mas querem receber espírito, fungam doidamente, né? Porque eles acham que o espírito está no nariz, né? Porque eu não sei como fungam tanto. E agora o indivíduo escreveu uma palavra na mediunidade, e o dirigente da sessão, vamos publicar, que lindo, porque ele também é outrozinho de cabeça de avestruz. Nós estamos vivendo esse momento no nosso movimento, o que é lamentabilíssimo, porque a doutrina espírita não nos proíbe ler, enquanto as diversas crenças proíbem. Só se pode ler a Bíblia, e a sabedoria de um livro só. E a doutrina espírita nos abre, não nos proíbe ler Bíblia, ler livros do Espírito, a codificação. Só de Chico Xavier são 440 livros, só de Chico. De Divaldo são 172. Para não falar dos outros. Só de livros mediúnicos
sem nos reportarmos aos volumes de Kardec, aos clássicos da doutrina, Leon Denis, Camille Flammarion, Ernest Bodson, Gabriel Delanne e outros vários, sobre todos os assuntos, ciência, filosofia, doutrina religiosa, temos de tudo. E eu fui medindo ao longo dos anos o conhecimento dos confrades a respeito das obras clássicas. Quando eu comecei na doutrina, isso há 34 anos, a gente da mocidade espírita, quando discutia espiritismo, era Kardec, em cima de Denis, em cima de Botsano, de Delanne. Eu não sei quantas vezes eu li A Crise da Morte para fazer estudos. Aí o tempo foi passando e eu continuei a fazer trabalhos em juventudes espíritas, em grupos espíritas. E quando eu me referia a esses autores, colaboradores de Kardec, as pessoas se entreolhavam como se perguntassem: quem é? De quem se trata? E as livrarias espíritas começaram a dizer: a gente não vende esses livros, a gente devolve a distribuidora, a editora, que a gente não vê, ninguém compra esse livro. E aí a gente vai vendo como o nível de conhecimento espírita foi diminuindo. Os espíritas foram preferindo a ler livros de mensagem, aberto ao acaso, que não tem compromisso nenhum com nada. E aí, paralelamente, foi nos faltando o quê? Lucidez doutrinária. Como eu sou sempre exposto, o que me chegam de perguntas, eu não choro porque eu tenho vergonha de chorar na frente dos outros. Eu falava sobre perispírito numa cidade que fui, e levantei a questão elementar do Livro dos Espíritos, que afirma que quando um espírito reencarna em outro mundo, quando ele muda de mundo, automaticamente, por questões magnéticas, muda-se-lhe o perispírito. E me chegou uma pergunta. Era um encontro de dirigentes, pasmem. Professor Raul, diante do que o senhor falou, como fica o perispírito dos astronautas? Aí começou a doer minha barriga. Eu falei, quando um espírito reencarna em outros mundos, e a lucidez do companheiro me perguntou como é que ficaria o perispírito dos astronautas, como se os astronautas reencarnassem em outros mundos, dentro da cápsula espacial. Aí eu disse: ele troca na cápsula de perispírito e veste outro. Na hora eu respondo no impulso, depois me dá uma dor moral. Porque se aquele autor da pergunta era dirigente espírita, eu fiquei pensando nos dirigidos sob a tutela dele. Mas meus amigos, não são poucos, é muita gente. A gente se indispõe aqui no centro, eu vou fundar o meu. Mas ele não conseguir entender o espiritismo lá, ele vai fundar o quê? Ele vai afundar o centro espírita. Falta-nos bom senso em alto nível, falta-nos lucidez. Então, quando nós discutimos em termos filosóficos, como é que se divide na humanidade o grupo dos estudiosos, quando analisamos os métodos de uma criatura que recebe um conhecimento, nós distribuímos os aprendizes em dois grupos. Toda pessoa que recebe um conhecimento ou que adquire um conhecimento, ela se comportará de duas únicas maneiras, e nós chamaremos
há esses métodos. O primeiro deles, de método, dogmático. Dogmático no sentido teológico. E ao outro nós chamaremos de método heurístico. Em que consiste o método dogmático depois que a gente aprende uma coisa? São métodos quanto à forma de receber um conhecimento. Reações do estudante diante de um conhecimento. Quando é que ele tem um conhecimento dogmático? Quando ele lê um livro, lê uma obra qualquer, ou ouve uma palestra, e ele sai com aquilo na cabeça como se aquilo fosse o tudo. Ele já sabe tudo. Ali naquele livro está a verdade absoluta. Naquela palestra que ele ouviu está a verdade absoluta. Ele não tem flexibilidade para admitir que todo livro trata, discute, apresenta a ideia de um autor que o escreveu. E da mesma forma que um autor concebe as coisas de uma forma, um outro autor conceberá aquela mesma coisa de outra forma, sem que um seja inimigo do outro, apenas mostrando ângulos de visão diferentes. O dogmático, o aprendiz dogmático, não se interessa em saber se há outras ideias a respeito daquele mesmo tema, se alguém aprofundou aquele mesmo tema, se ele tem condições de aprofundar esse tema. Então ele toma as lições que aprende como a palavra de Deus, intocável, como se a palavra de Deus tivesse que ser intocável. Deve ser tocável até para a gente se acostumar com ela. Então, a postura de muitos de nós tem sido dogmática. As pessoas já não dizem, a doutrina espírita explica, diz assim, e o Divaldo falou? Não, Raul falou, Chico falou. Critério da autoridade que o Maurício estudou hoje. Mas qual é o problema? A gente pode se equivocar ao emitir uma ideia, ou a gente pode emitir uma ideia sem que ela esteja completa na nossa emissão, ou a gente pode emitir uma ideia segundo determinada vertente, determinada interpretação. Então a criatura que estuda, cabe refletir sobre o que está estudando. Quando a gente está lendo um livro, nós estamos estabelecendo um diálogo com o autor do livro. A gente discute com o autor do livro. Quando eu digo a gente discute, não é a gente discorda, a gente discute, a gente propõe perguntas ao autor do livro. A minha cabeça está trabalhando. E desse modo, nós nos tornamos heurísticos. A postura heurística por parte de quem estuda é a postura de quem quer sempre saber um pouco mais. Os conhecimentos não se esgotaram naquele livro, os conhecimentos não se esgotaram naquela palestra, os conhecimentos não se esgotaram naquela dinâmica de grupo. Então, o termo heurístico, que vem de heurística, nasceu do verbo grego euriskain. Euriskain é um verbinho sem vergonha, mas muito importante. E é um Szinho. E esse euriskain é que deu origem àquele eureka. Quem é que disse isso, hein? Eureka! Hein? Arquimedes. Eu escutei alguém salvar a pátria. Arquimedes, quando ele foi verificar se o ourives tinha
furtado o ouro, usurpado o ouro da coroa do rei. Já que o ouro tem uma certa densidade, quando se põe na água, sai do recipiente uma quantidade de água. Então, quando ele descobriu que o rei tinha sido usurpado, ele saiu gritando: eureka, eureka, encontrei ou descobri. O verbo euriskai significa descobrir, e a heurística é a ciência da descoberta. A proposta da doutrina espírita é heurística. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Todas as coisas que a gente estuda na doutrina espírita é para que elas trabalhem na nossa cabeça, é para que eu infira coisas dela, é para que eu tire consequências delas. Não são para que eu engula-as inteiras. Foi Raul que falou, foi Divaldo que falou, foi Chico que falou. Porque nós não somos autoridades absolutas, nós somos pregadores de uma mensagem. Não somos donos de nenhuma verdade, somos expositores das propostas espíritas. Então ninguém tem que afrontar o outro usando-nos como documentos. Fulano falou, problema do fulano, mas se estiver errado, está errado. Se não estiver completo, não está. Pode ter sido dito por quem for. Essa não é uma postura de agressividade, é uma postura de lucidez heurística, em que eu não estou descrendo do Divaldo, do Chico, do Raul Teixeira, do Maurício, do quem for. Eu estou dizendo que o que eles estão falando não é o tudo. E isso já deveria ser ponto pacífico para todos nós. Quem é que consegue falar o tudo de alguma coisa? De modo que no campo da nossa aprendizagem, dos nossos estudos, nós estamos muito defasados. A preguiça mental, e isso não foi dito por nenhum espírito, foi dito por um cientista que estuda o cérebro humano e a inteligência humana. Agora, nesses dias, está vivo, encarnado ainda em Paris. Não é coisa do tempo da carochinha, isso já está ultrapassado, não está não. Ainda está em desenvolvimento esse trabalho. Várias consequências nobres já saíram desse trabalho. Logo, a ciência materialista do mundo já descobriu que nós temos uma brutal preguiça mental. Quando nós começamos a ler uma coisa e não entende, isso é muito difícil, deixa para lá. Na outra encarnação, quando eu não começo a aprender agora, na outra eu também não saberei. Eu só terei facilidades na próxima quando eu começo a criar essa facilidade hoje. Seria uma postura heurística? Puxa, ele está falando de uma coisa que eu nunca ouvi dizer. Vou procurar uma obra que trate disso, depois eu volto a ler isto aqui, porque eu quero desvendar. E é esse desafio aceito por nós, é esse desafio heurístico de nós irmos à cata de referências, de aprendizagem, de aclaramentos, que vai fazendo com que amadureçam nossos neurônios. Eu forço para aprender determinada coisa, eu leio coisas paralelas para facilitar meu campo de aprendizagem, e um belo dia eu digo: entendi. Nós chamamos a isso de insight. A psicologia chama de insight. O insight não é um milagre, é o fechamento de um questionamento que eu venho me fazendo há tempo. Agora eu descobri. É como se eu desse a um computador uma série de informações e esperasse que ele elaborasse essas informações e me trouxesse uma resposta. Cada vez que eu não sei alguma coisa e busco saber, eu estou forçando o amadurecimento de meus neurônios.
E gradativamente, quanto mais neurônios se me desenvolvem, melhor capacidade de entender as coisas eu tenho. Às vezes a gente está falando uma coisa óbvia para nós, para alguém, e a pessoa aperta o senho como se ela não estivesse entendendo nada. Ela aperta o senho, aperta os olhos. Aí a gente já entende, já vai diminuindo a intensidade da informação, porque ela não tem bytes, usando a linguagem de informática. Ela não tem elementos de aprendizagem, não tem ainda neurônios disponíveis, trabalhados. Todos os disponíveis estão indisponibilizados, porque nós nunca pensamos em coisas que nos façam crescer. No nosso dia a dia é aquela mesmice. O que vamos almoçar, o que vamos jantar, que roupa que eu vou pôr. Não tem nada que nos faça crescer, além desse rame-rame horizontal. Ficamos muito longe da verticalização das nossas buscas. Então é óbvio que as pessoas vão assistir uma palestra. Foi muito difícil. Não foi a palestra difícil, eu é que estou embutindo, eu é que estou me embolando nas minhas próprias incapacidades. A gente lê um livro, mas que livro difícil. Não, é que meu vocabulário não cresce. Eu conheço meia dúzia de palavras que eu uso para tudo. Pô, cara, legal, né? E eu quero compor a vida e entender o mundo com essas 6 palavras. Não se vendem dicionários. Os livreiros ficam loucos, porque as pessoas imaginam que dicionário, quando são comprados, são para enfeitar estante de compra por metro. Eu tenho uma estante lá em casa de 50 centímetros, vou comprar uns 10 dicionários assim, para cobrir a estante, não para entrar no juízo. Todos nós, com poucas exceções, tem em casa enciclopédias. Até porque passa aquele vendedor chatinho e a gente acaba tendo que comprar a enciclopédia dele. E fica ali. Nunca tivemos a paciência, a pachorra de abrir um volume qualquer, olhar um verbete daquele, linotipia, e ler o que significa linotipia. Era isso, é coisa de gráfica. Pronto, já saiu um pouco da minha ignorância. E junto àquele verbete vem um monte de explicações sobre Johnny Gutenberg, tipo móvel, não sei mais o que. Olha quanta coisa eu aprendo lendo um verbete. Quando a gente assiste ao programa do Milhão e vê a intervenção dos universitários, aí vocês entendem o que eu estou falando. Teve um dia que eu cheguei a casa e liguei, e tinha um pobre coitado de um homem, tinha lá na lista, na pergunta do Silvio Santos, o que significa soar? Aí vinha um monte de alternativas, e vinham assim: emitir som. Aí o sujeito olhou. Vou pedir ajuda dos universitários. Aí eu disse: eu quero ver. E os universitários: olha, eu acho que é tal. Não tinha nada a ver. Nenhum deles acertou. Sabe por quê? Porque as pessoas dizem, quando estão transpirando, e ele soa muito. Aí na hora de soar, tinha isso lá, transpirar muito. E vários escolheram transpirar muito, porque eles não sabem o verbo suar e o conjugam como soar. E aí na hora que aparece, mas eu falei: eu vou desligar, senão eu vou ter infarto, porque eles são universitários. Aí os senhores veem que eu não estou inventando. Os alunos chegam na academia e a gente diz assim: meu Deus, o que é isto? O que está acontecendo? Não está acontecendo, está caindo o nível.
Aí eu digo aos meus alunos: quando eu estiver falando e disser uma palavra que vocês não entendam, me perguntem, me interceptem. E de propósito eu vou falando uma série de palavras que eu sei que eles não conhecem. Aí ninguém me pergunta, porque um fica com vergonha do outro. Eu acabo de falar aquelas palavras que eu sei que eles não sabem e faço as perguntas. E aí, em função de tal coisa, professor, eu não entendi isso não entendi bem o que o senhor quis dizer. Ele não entendeu a palavra, mas não diz. O orgulho. O ignorante costuma ser hiper orgulhoso. Então também a gente não pode corrigir, porque as pessoas se ofendem. Olha o outro lado da questão. Uma vez eu estava no meu departamento, na universidade, e uma colega disse alguma coisa. Meu departamento tem professores de todas as áreas, que é teoria e prática de ensino. Então tem professor de química, de física, que sou eu, de português, de matemática. Todos trabalhamos com formação de professores das nossas áreas. E uma colega disse alguma palavra que eu não conhecia, e eu perguntei para ela: o que quer dizer isto? Que eu adoro aprender. E outros colegas me olharam: você não sabe? Eu digo: não. E você sabe? Bem, quer dizer, você sabe? Quer dizer, você... Eu tive coragem de perguntar, e todos balançam a cabeça assim, como se estivessem entendendo, né? Eu chamo a isso de jumentice. Porque se eu não sei, eu pergunto. Ué, mas eu quero aprender. Se eu me estiver julgando dono da verdade, eu sei de tudo. Mas como eu sou um aprendiz, que diante dos meus alunos eu sei algumas coisas que eles ainda não aprenderam, mas eu não sei tudo. Então quando alguém de outra área me diz uma palavra que eu desconheço, imediatamente eu digo: me aclara, o que significa isso para eu poder entender o resto? E fico tranquilo. Mas eu noto os olhares das pessoas. Aí eu também faço. Recebo convites de formatura universitária e vou corrigindo os erros do convite. Erros de português num convite de formatura de classes universitárias. Impraticável. Aí o que o orgulho diz-nos? Se é um matemático que comete uma enormidade: eu não sou professor de português, eu sou matemático. Mas a língua do nosso país é português. Temos o dever de sabê-la para nos comunicar. Não preciso ser professor de nada, eu preciso saber falar. Eu não sou professor de português. E quando o professor de português dá suas mancadas? É terrível a gente conversar com professores snobs, porque a nível de Brasil, quando eles falam a nível de, aí os gurgumilhos sobem assim. Porque não existe no Brasil essa expressão a nível de. Em Portugal existe, na Espanha existe, no Brasil, no português do Brasil não. É ao nível de alguma coisa ou em nível de alguma coisa. Ouçamos os ministros falando: a nível de economia, a nível. Você não pode quebrar a televisão, que tem prejuízo. Então, estou fazendo esse passeio para que vocês percebam o que eu estou querendo dizer. Está generalizada a ignorância. E gradativamente nós vamos vendo no nosso movimento que também as pessoas não gostam de aprender. Inflam o peito e falam enormidades. Agora está na moda cientistas no movimento espírita. Pessoas que se arvoram em cientistas e nunca abriram um livro de ciências. Particularmente eu, me desculpem a alusão, ouço enormidades, porque eu sou da área de ciência. Há criaturas que dizem cada horror. E
E o movimento espírita, palestra científica. Gostou, Raul? Eu digo, reticências. Porque eu sei que se eu disser minha versão, as pessoas não vão gostar. E elas gostam dessa mentira dourada. E as coisas científicas são simples, mas o povo gosta de coisa empolada. Imaginemos, quando o Espiritismo diz que quando a gente desencarna, Deus nos dá outro corpo através de uma nova gestação da mãe. Eu estou fora do corpo e surge um outro corpo para mim. Eu me ligo a um novo corpo, renasço, estou reencarnado. Isso é um absurdo. Reencarnação é um absurdo. O que existe é ressurreição. Agora vamos entender a ressurreição. Eu desencarno, meu corpo vai sepultado, no quimismo da terra ele se desfaz. As moléculas das substâncias que compunham o meu corpo são assimiladas por vegetais que crescem, por animais que dele se alimentam, animais cá de cima da terra que comem aquele vegetal, seres humanos que comem aquele animal que comeu aquele vegetal que levava minhas células. E aí no dia do juízo final, quando Deus quiser me devolver aquele corpo, Ele terá que desmontar dezenas de outros corpos onde estão minhas matérias. Tem que despencar aquele sujeito que comeu aquele bicho, que comeu aquela planta, que tinha as células que pertenceram ao meu corpo, senão eu não tenho meu corpo formado. É muito mais complicado, mas as pessoas adoram a ressurreição, porque não entendem. O que a gente não entende é maravilhoso, porque aí não tem trabalho. Eu não entendo mesmo. Que lindo, não foi? Que lindo. Você entendeu? Não entendi nada, mas foi lindo. É uma característica do dogmático, do aprendiz dogmático. Ele já sabe tudo. Aquilo que ele escutou é a verdade suprema. Enquanto o heurístico está sempre perguntando: e se não fosse assim? E se fosse de outro jeito? Nós percebemos na escola primária, fundamental hoje, quando a professora pergunta a tabuada ao aluninho: 4 vezes 2, aí o aluno: 8, 3 vezes 2, na ponta da língua. Isso é que é menino inteligente. Aí ela pergunta para o outro: Zequinha, 4 vezes 2, aí o Zequinha vai contar no dedo. Ela dá de reguada no Zequinha: você é burro, menino. É o único que sabe, é o que conta no dedo. Ele sabe o que está fazendo. O outro pode ter decorado. Se o menino, eu pergunto: quanto é 4 vezes 2? E ele conta nos dedos, ele está me mostrando que ele está entendendo o que vai me responder. Mas as professoras detestam. Elas querem o show. 354, 450, ai que maravilha, eu vou levar você no programa do 1.000.000. É a idiotia alimentando outra idiotia. É o pacto da mediocridade social. Eu finjo que sei, você finge que aceita que eu sei, e por trás de mim você diz: sujeito burro. O pacto da mediocridade é o que a gente está vivendo hoje no movimento nós. A gente abre um livro espírita, ele está eivado de incoerências linguísticas, de incoerências doutrinárias. Quem lê aquilo dogmaticamente assimilou incoerências linguísticas e doutrinárias. O que há de livro espírita e de orador espírita falando reencarne e desencarne é um açougue geral. Esta palavra não existe, nem na doutrina espírita, nem nos dicionários. Desencarne, reencarne. Mas o povo fala com uma boca deste tamanho. O que Kardec escreveu
foi desencarnação e reencarnação. A ação de reentrar na carne, a ação de sair da carne. Desencarnação. Mas a gente cansa de falar isso. Eu já falei trocentas vezes. Quando a pessoa vem conversar comigo: Raul, então, de acordo com o que você falou, o desencarne. Eu digo: louvado seja Deus. Eu tomo maracujina para aguentar, porque não entrou nada. Eu acabei de dizer que não existe desencarne e reencarne. Aí a pessoa vem falar comigo: desencarne e reencarne. Eu digo: tá, que bom, que ótimo. E depois o Raul falou, e eu tenho consciência de que eu não falei, que eu não uso essas expressões que não existem na doutrina. De modo que isso tudo que eu estou falando vocês sabem. Eu não estou inventando coisas. Agora, o importante não é que a gente saiba disso, é o que a gente está fazendo para mudar isso. O que eu estou fazendo para criar mentalidades heurísticas em mim e nos companheiros? Claro que isso aqui é um trabalho altamente individual. A pessoa que quer. Mas como a gente incentiva tantas coisas, por que não incentiva isso também? Ler, indagar, questionar. Na nossa casa espírita, os orientadores do grupo de jovens perceberam num período que os jovens estavam lendo muito pouco os livros espíritas. Todos estudam, todos trabalham, mas os livros espíritas estavam ficando de lado. E se a gente acha tempo para tudo, tem que achar um tempinho para os livros espíritas, porque nos nutre a alma. E o que eles fizeram? Vieram conversar comigo e chegamos à conclusão que deveríamos criar uma zona de incentivo. E aí, sem chamar ninguém de tolo, sem dizer que a turma é preguiçosa, sem nada dessa motivação negativa, eles resolveram fazer um trabalho novo no grupo de jovens. Uma leitura de um livro por mês. Apresentaram uma lista de livros, entre romances e não romances, e pediram ao jovem que escolhesse quais daqueles livros gostariam de ler ao longo do ano. Tinha que ser um livro por mês. Então, de março até dezembro, eles teriam aí 9 livros para ler. E eles escolheram. Com o trabalho de que cada livro lido pelo grupo, uma equipe da mocidade previamente estabelecida, determinada, iria fazer o estudo desse livro para os colegas. Então eles tinham que ler o livro, levantar questões sobre o livro, tudo isso bem orientado. O resultado foi tremendo, porque quando eles liam um livro, eles ficavam querendo saber a continuação daquele assunto. O que tem mais que fala sobre isso? Porque quando a gente abre um livro e lê com atenção, o que a gente descobre é como eu falei da enciclopédia. Quando eu leio o verbete e descubro coisas do Arco da Velha que eu não supunha existir, eu quero ler o verbete seguinte, eu quero ler o outro, quando eu vejo, eu estou formando uma cultura bastante sólida e gostando de ler as enciclopédias. Há informações enciclopédicas muito boas. Há indicações bibliográficas. Quando a gente lê um livro, aí ao fim tem indicações bibliográficas. A gente lê coisas muito boas. Mas eu preciso querer fazer isto. A proposta da doutrina espírita, então, nos propõe um comportamento heurístico diante do aprendizado. O que a gente aprende não é o todo. O que a gente aprende não está completo. O que a gente aprende é uma nesga. O nosso benfeitor espiritual, o Espírito Camilo, oportunamente me disse o seguinte: meu filho, e eu lhe fiz uma série de questões sobre doutrina espírita, movimento espírita, que eu precisava expor isto. E ele me disse: meu filho, há uma coisa importantíssima, que seria válido os irmãos espíritas se darem conta. E eu perguntei: o que é, meu irmão? A doutrina espírita não é isto que vocês pensam. Ela é muito mais.
A doutrina espírita, meu filho, se assemelha a um grande oceano, a um grande mar. E os espíritas estão nas praias ainda. Eu fiquei me imaginando aquele marzão doido, e a gente na praia molhando os pés assim, com medo das ondas. E com as praias que a gente tem, a doutrina já nos diz tanta coisa. Imaginemos quando eu mergulhar nesse oceano, quando eu buscar as profundezas desse mar, o que eu não vou saber. Aí o Espírito Viana de Carvalho nos diz, pela mediunidade de Edivaldo Franco, que a doutrina espírita é tão formidável, que enquanto nós estamos sempre indo, ela está sempre vindo ao encontro do nosso progresso. Se eu sou uma pessoa de poucas letras, a doutrina espírita me alcança. Se eu sou uma pessoa de muitas letras, a doutrina espírita me alcança, porque quanto melhor eu tiver elaborado o meu miolo, melhor eu compreendo os princípios espíritas. Todos nós, sem exceção, que participamos de centros espíritas, de reuniões mediúnicas, de sessão disso, sessão daquilo, falamos em vibração, em fluido, em energia. Agora vamos parar para analisar o que é isto. O que é vibração, o que é onda, o que é fluido, o que é energia. São estudos de física, de fisicoquímica, de psicologia. A gente fala em reencarnação para lá e para cá, porque muda de corpo, eu ganho outro corpo. Vamos parar para pensar o que é isto. Eu estou tratando de reencarnar um indivíduo espiritual que assume um outro corpo. Olha que coisa séria. Estou lidando com biologia transcendental, porque eu aprendo no Espiritismo que o nosso corpo é forjado por uma forma perispirítica, que é dinamizada pelo Espírito. E o que é isto, afinal? Eu digo que o perispírito é o modelo organizador biológico, é o que modela os corpos biológicos. Como é que isso acontece? Nunca nos perguntamos isto. Não somos heurísticos. O heurístico está se perguntando, mas como é que pode isso? Como é que é essa tal de miniaturização? Se é o perispírito que molda o corpinho da criança, por que a gente não tem um corpo igual em todas as encarnações? Por que ora eu nasço homem, eu nasço mulher, nasço branco, nasço negro, nasço alto, baixo, gordo, magro? Então não é o mesmo perispírito. O que está acontecendo por trás disso? Qual é a verdade que eu ainda não descobri? Aí eu tenho que entrar para a física transcendental, para a antropologia espiritual. Eu tenho que enveredar por essas áreas. Eu tenho que conhecer física um pouco, biologia um pouco, química um pouco, antropologia um pouco. Estou falando de reencarnação, mudança de hábitos culturais. Ora, onde a gente estuda isso? As pessoas abrem o livro dos Espíritos e leem a pergunta. Aí entreolham assim, que lindo, né, meus irmãos? Que profundidade. Kardec era maravilhoso. Ponto. Aí a gente lê a resposta. Ah, que maravilha. Não se pergunta quem entendeu, quem desentendeu. Que maravilha. Que coisa, que coisa. E sai todo mundo fingindo que aprendeu para não dizer que é tolo. Todos nós vivemos isto semanalmente. A gente sai de casa e vai para o centro. Aí tem uns que de pendura o beiço e dorme, porque ele vai lá só para tomar passe. Esse deve estar na faixa de 0,6. Porque sair de casa para ir tomar passe no centro, sem querer aproveitar o que tem de melhor ali. O que há de melhor no centro não é o passe, é a luz sobre minha sombra. É eu poder sair da ignorância, gente. Se nós pudermos imaginar
que com 10% de desenvolvimento cerebral, esses gênios da humanidade já nos fizeram chegar à Lua, ao Nífer, ao centro da Terra, já nos fizeram rodar os espaços atrás de Marte, de Vênus, já nos permitiram sondar os quasars azuis ou quasares, para quem queira, já me permitiram descobrir as milhares e milhares de nebulosas, de constelações que existem, com 10%. Já me permitiram descobrir tantas vacinas, fabricar tantos medicamentos, fabricar um avião, inventar um avião mais pesado que o ar, que sai do chão com toneladas dentro dele e viaja numa velocidade que nunca conseguiríamos aqui no chão. Com 10%. Aí a gente consegue entender Jesus Cristo dizendo: vós sois deuses, o que eu faço podereis fazer, e muito mais. Suponhamos, amigos, quando nós estivermos desenvolvendo 15% de nossa capacidade cerebral, quando nós tivermos desenvolvido 20% da capacidade cerebral, seremos deuses ou não seremos deuses? De modo que é importantíssimo que tenhamos esse cuidado com a casa espírita, mas muito maior zelo com a causa espírita. Ser espírita tem que ser sinônimo de ser lúcido. Tem que ser, sob pena de eu estar perdendo um tempo imenso, um tempo enorme, brincando de ser espírita. Quando a gente encontra espírita guerreando por posições no centro, a gente imagina que espírita que ele é. Todos os ensinos espíritas nos levam ao oposto disso. Jesus Cristo falou: quem quiser ser o maior, seja na terra o servidor de todos. Para nós espíritas, embora a gente saiba que pelas leis há necessidade de um presidente, de uma direção, etc., para cumprir formalidades legais, mas isso não deve entrar na nossa cabeça, não nos deve subir a cabeça. O presidente, o secretário, o tesoureiro do centro espírita é um trabalhador igual aos outros, tem o dever de trabalhar como os outros, e não somente de dirigir. Há companheiros que venceu o prazo da direção deles, eles não aparecem no centro, só conseguem trabalhar se tiverem cargos, quando a doutrina nos propõe assumir encargos, apesar dos cargos. Então, quanta coisa nós precisamos acordar, despertar, enquanto há tempo. O mundo espiritual nos há dito faz tempo que os prepostos de Jesus Cristo, estou lhes dizendo isso com a maior gravidade do mundo, os prepostos do Cristo estão fazendo o espiritismo espocar fora dos nossos arraiais, já que seus princípios não nos pertencem, fazem parte, como diz o Livro dos Espíritos, das leis da natureza, pergunta 978. Nós estamos vendo o filme, a película, as fitas, levando o povo a conhecer vida além da vida, imortalidade da alma. O sujeito morre, vai para o mundo espiritual, conversa com os anjos, com o santo. Não adianta eu dizer, não é assim que Kardec ensina, mas as pessoas estão travando contato com a ideia da imortalidade, com o espiritualismo, com a ideia de espíritos, da existência de espíritos, de regiões espirituais, de influenciação espiritual, de obsessão. Quem assistiu ao filme Ghost, quem assistiu ao filme Sexto Sentido, vê ali o que é uma mediunidade numa criança.
autêntica, espontânea. Porque eu me lembro quando eu era criança, eu me vejo naquele menino. Divaldo Franco me diz: Raul, é a história da nossa vida, da nossa infância. Não foi feita por espíritas essa película, mas o que há de verdade ali. Os estudiosos da reencarnação que não são espíritas, Dr. Ian Stevenson, Dr. Moody Jr., autoridades científicas, escrevendo sem se esconder e usando esse nome, mediunidade, no inglês mediumship, ou channeling para alguns, reincarnation, do Dr. Ian Stevenson, Raменdranath Banerjee, que escreveu sobre reencarnação. Eu não sei que nome se deve dar a isso, mas que essas pessoas viveram antes, eu tenho que garantir. Então nós estamos vendo os princípios da doutrina espocando fora dos nossos muros, enquanto nós estamos aqui nos digladiando mesquinhamente. Por que isto? Porque desconhecemos o Espiritismo. Desconhecemos. A gente vive dessa horizontalidade. Vamos fazer um almoço beneficente para dar comida aos pobres. Vamos fazer um chá beneficente. Vamos fazer um banquete aqui de música. Vamos fazer tudo na horizontal. Porque Jesus disse assim a Judas: os pobres sempre os tereis, quanto a mim, nem sempre. Nós esquecemos que a pior pobreza é a da cabeça, é a do juízo. É o que fez aquelas pessoas cometerem tais desatinos na vida, que mereceram vir na indigência, que precisaram vir na indigência. Porque se Deus é o Pai universal, é o mais rico Espírito do universo, por que seus filhos teriam que viver na miséria material, faltando às vezes o necessário, como remonta o Livro dos Espíritos, por necessidade de reeducação? E a gente está cheio de pena dos pobrezinhos, que é justo, mas não é essa pena melosa, merengosa. Tem que ser aquela dó com lucidez, sabedores do porquê que eles estão assim, do porquê que a gente está assim. E não essa coisa piegas, pobrezinho, coitado. Não, não é coitado. Ele é pobre sim de ter fraudado as leis da consciência, como nós. E cada um resgata no seu tempo. Nós estamos vivendo, irmãos, uma hora muito difícil no mundo e, conseguintemente, no nosso movimento que carrega uma nesga do mundo. Mas a nossa lucidez é fundamental. Comecemos a fazer um levantamento, nós individualmente. Abramos nossa cadernetinha e comecemos a escrever assim, discretamente, quantas coisas que eu falo no Espiritismo que eu não entendo o que é de fato. Honestamente, vamos ver. Quanta coisa que eu escuto falar-se todos os dias no centro espírita e eu nunca soube do que se trata e nunca perguntei. Onde eu posso ler sobre isto? Anotemos assim, discretamente, para ver quantas páginas a gente vai encher. Eu hoje quero tomar um passe. E eu sei o que é isto. Eu sei o que é passe. Para eu ter tanta confiança nisso. E eu sei o que é. Se eu tenho essa confiança numa coisa que eu não sei o que é, eu tenho todas as chances de ser xiita em qualquer religião fanática do mundo. Eu tenho, porque se eu sou capaz de crer numa coisa que eu não compreendo, eu não sou bom da cabeça. Amanhã chega um pastor dizendo
que eu estou com demônio, e eu digo, aí eu vou para lá, me salvei do demônio, porque aí lá também, aí chega o maometano e diz, você sabe que aí você está com demônio? As pessoas vão assim, como folha seca ao vento. Elas não sabem o que estão fazendo. Mas será que a gente está se comportando assim? Vamos examinar. Cadernetinha e vamos anotar. Na nossa agenda, quanta coisa eu ouço no centro que eu nunca soube direito o que é. Vamos nós dirigentes, honestamente, pegar outra cadernetinha, quanta coisa eu tenho falado para os outros que eu não sei o que é. No dia que a gente fizer isto, muda a dinâmica do centro espírita. No dia que eu tiver essa honestidade, claro que eu vou querer saber, eu vou querer estudar, eu vou começar a discutir as coisas. Discutir não é brigar, hein? Discutir as coisas com meus companheiros, perguntar, riscar o livro, anotar, botar o papelzinho, cotejar. Por que o livro dos Espíritos diz assim e na Gênesis está assado? Será que é a mesma coisa? Por que no Evangelho segundo o Espiritismo está assim e no livro dos Médiuns está assim? Para eu entender. Para eu entender. Então, meus irmãos, o que mais nós precisamos para buscar essa fidelidade espírita? Conhecer seus princípios, que vimos hoje à tarde. Captar suas metas. Viemos falar claro, como lembrou Maurício, para que ninguém possa pretextar ignorância, a preocupação dos espíritos, e que possam julgar com a razão. Livro dos Espíritos, questão 627. Quantas vezes a gente já leu essa questão e nunca parou para analisá-la? Viemos falar claro, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar com a razão. A doutrina espírita é uma doutrina racionalista, de certa forma, sim. Não chega a estabelecer um racionalismo kantiano, em que ele pregava o absolutismo da razão. Porque na condição de espíritas, nós sabemos que a nossa razão só será bem conduzida se por trás existe um espírito amadurecido. O tal do bom senso cartesiano, todos acham que tem, mas cada um tem numa intensidade e não se dá conta disso. Quando nós formos honestos conosco, eu vou me dar conta do que eu não sei do Espiritismo e que quero saber, do que eu ouço falar e nunca perguntei o que é, nunca fui ler sobre o que aquilo representa, coisas que eu falo sempre para o povo e nunca eu me perguntei se aquilo é assim mesmo. De maneira que nesse capítulo da fidelidade espírita, eu gostaria que nós saíssemos daqui nesta noite com esse material corroendo nosso juízo. Eu gostaria que a gente não conseguisse dormir pensando nisto, porque será no dia que tomarmos essa consciência o grande boom libertador no nosso movimento. Eu não desconheço que há trabalhadores notáveis, eu não quero generalizar essa minha fala, mas ao mesmo tempo
eu tenho que admitir que são ilhas de companheiros doutrinariamente bem formados. São ilhas, tem uns aqui, tem outros acolá, tem outros alhures. Não é a massa. Mas a doutrina espírita veio falar claro para a massa, para nós. Há companheiros trabalhando na doutrina com uma lucidez emocionante. Lucidez não é fanatismo, é saber onde pisa, por que pisa, o que fala, por que fala, qual é o endereço disto para a alma, qual é o objetivo disto para a alma. Ah, eu estou no estudo sistematizado, ótimo. E o que eu faço lá? Ah, eu leio aqueles textos todos, falo para os outros. E você entendeu aquele... Não entendi tudo, não é? E como é que está falando para os outros tudo? Então, ao invés de eu ficar blá blá blando que eu ainda não entendi, vamos fazer grupo de discussão. Aí nasce a luz. Cada um dá a sua contribuição. Um discute, outro fala, não, mas não é assim. Olha, eu estou entendendo isso, olha aqui, olha essa palavra. A palavra que eu sei que o outro não sabe. Não é isso que essa palavra quer dizer, não, essa palavra não permite entender assim. Olha esse período, olha essa oração. Olha como é que Kardec diz, olha como é que o Espírito fala. Então nós vamos discutindo para eu entender a ideia. Eu só posso ser fiel, estou começando aquilo que dissemos no começo desse estudo à tarde. Eu só posso ser fiel a alguma coisa que eu conheça e que eu goste. Mas se eu começo por ser infiel a mim mesmo, como é que eu vou ser fiel à ideia espírita, à doutrina espírita, Jesus, a Kardec? Nada disso. Eu começo sendo infiel a mim quando eu sei coisas importantes para a minha vida e não as coloco na minha vida. Quando eu encontro assim, escondido pelos cantos dos eventos, um espírita desesperado por fumar o cigarro inteiro antes que chegue alguém, eu digo, mas ele está com vergonha de quem? Se ele não tem vergonha de si, é outra loucura. As pessoas me encontram na rua, na minha cidade, frequento o centro, aí esconde o cigarro, como se o problema fosse meu. Ele pode fumar a Souza Cruz inteira, depois ainda recebo ele na sessão, mas ele pensa que está nos fazendo favor, deixar de fumar, deixar de se alcoolizar, deixar de se prostituir. Não está fazendo favor. A cada um segundo suas obras, disse Jesus. Eu tinha um companheiro no centro que eu sabia que ele era tabagista, porque os bigodes amarelos, os dentes amarelos, os dedos amarelos, as unhas amarelas, se ele não trabalhava com enxofre, não comia enxofre, era tabaco. E como eu tenho asma, o asmático sente cheiro longe. Ele chegava na porta, eu digo, ih, chegou. Ele respirava para dentro do centro, eu captava. E às vezes eu encontrava na rua, aí dentro do centro ele me abraçava, porque ele mastigava chiclete o tempo todo. Aí me encontrava na rua e me cumprimentava assim, de longe. E eu cumprimentava ele de longe. Não queria constrangê-lo, mas eu já sabia por quê. Ele tinha acabado de fumar o cigarrinho dele. Então ele tinha vergonha ou medo, sei lá o que, de que eu soubesse o que eu estava cansado de saber. Mas eu digo sempre aos meus amigos, por que tem que esconder dos outros? Esconder de si. Tem que mudar a si. Você está se fazendo mal, não é a mim. A gente sugere, porque eu tive meu pai carnal e eu o vi sofrendo de enfisema pulmonar. Fumou desde os 9 anos de idade. Eu vi.
enchendo os pulmões de ar e não tendo os foles para expulsar o ar, e tendo a sensação de falta de ar, quando em verdade ele tinha os alvéolos cheios de ar. Não tinha mais a elasticidade para pôr o ar para fora. O desespero. Abrindo todas as janelas 3, 4 horas da manhã, e ele asfixiado. E eu que ia para o meu quarto chorar por vê-lo sofrer. Então eu sei o que é isto. Sempre que eu posso, eu falo sobre isto. Não porque eu queira mandar na vida dos outros. Eu gostaria de propor um respeito maior ao próprio corpo. Mas ninguém é obrigado a seguir isto. Olha que nós ouvimos falar de Jesus no Ocidente há 2000 anos. Já pensamos o que significa 20 séculos? A gente deve ter se reencarnado pelo menos 20 vezes ou mais nesses 20 séculos. E agora é que a gente está começando a pensar em Jesus com amor. Começando, hein? Agora, 2 milênios depois, a gente experimentou de tudo. E agora a gente está resolvido a experimentar Jesus Cristo. E enfrentamos o maior olé do mundo. Porque há irmãos nossos que dizem que nós não somos cristãos, que somos espíritas. E a gente tem que engolir. Eles não estão falando de nós hoje, eles estão nos captando ontem, que a gente não era. E hoje que a gente é, não tem como provar a eles que a gente é. Então tem que calar a boca. Vocês são do demônio. Eu digo que assim seja. Já contei aqui no Paraná de um colega meu do serviço militar, muito meu amigo hoje, muito meu amigo, pastor evangélico. Naquele tempo ele não era pastor, mas era filho de uma família de pastores. Chamava-se Saulo. Veja que ele era ainda o Paulo antes da conversão. E no serviço militar ele ficou sabendo que eu era espírita, já que eu sou espírita desde os 16 anos. E aí foi uma tormenta, que quando eu vi a Saulo, aqueles olhos azuis deles, ai meu Deus, me dê muita paciência, porque eu que sou endemoniado preciso entender esses salvos. E ele vinha: Raul, tenho muita pena de você. Eu digo: eu tenho, porque eu estou salvo, dizia-me ele, e você está perdido. E como eu já tinha rezado antes, ele dizia: mas Saulo, faça o seguinte, eu sou perdido de caso pensado, eu sou perdido de propósito. Quando você estiver no reino, venha me buscar. Se o Senhor permitir, eu virei. Eu digo: ele vai permitir, ele não pode ficar sem um pretinho lá do lado dele. E levava as coisas assim, na base da brincadeira, da descontração. E um dia, eu acho que ele estava mais atacado naquele dia, ele me imprensou na porta do gabinete da sargente ação. Eu fazia as escalas de serviço, né? E ele me imprensou na entrada. Eu digo: o que houve? Se fosse hoje seria assédio sexual, mas naquela época não tinha, nos falava disso. Eu falei: o que houve? O que você quer comigo? Ele me olhou assim, aqueles olhos azuis. Eu digo: ai meu Deus, o que será hoje? Raul, eu digo: o que foi, Saulo? Pelo amor de Deus, ele já está me deixando desconfiado. Você sabe que o espiritismo é coisa do demônio? E grifou a palavra. Eu olhei para ele e disse: sei, Saulo, já sei, porque era sempre o que ele falava, né? Então você está perdido mesmo? Eu digo: estou, Saulo. Saiba de uma coisa, Raul, quando você chegar no além, você vai me ver
sentado à direita de Deus. E eu disse: salve a ignorância. Eu digo: Saulo, você foi um péssimo aluno de geometria espacial. Você sabe que fora das referências terrestres não existe nem esquerda nem direita, nem alto nem baixo. Eu vou ver você rodopiando atrás da direita de Deus. E quando você encontrar a direita de Deus, vai me encontrar no colo do velho. Ele me olhou: você está brincando comigo? Eu falei: não. Por que você vai estar no colo do velho? Eu digo: porque você diz que vai estar à direita, porque deu o coração, entregou o coração, e eu o conheço bem. Eu conheço você bem. Você entregou o coração, Saulo. Eu entreguei o coração, a voz, a juventude, meu miolo, meu juízo, minha família. Não tenho tempo nem de namorar. Você namora todas as irmãs da igreja, né? Então, obviamente, eu dei ao Senhor muito mais que você diz estar dando. Se você vai para a direita, eu pulo um pouquinho mais no colinho do velho, confiando lá as barbinhas dele. Nunca mais ele me azucrinou, nunca mais. E somos amigos até hoje. E hoje ele está mais maduro, né? Cinquentenário. Aí a gente se encontra e diz assim: Raul, eu não sei como é que é lá no seu centro, mas na minha igreja é uma parada, porque o povo se acostumou que tem que receber milagre de Deus, e eu que não faço milagre, Raul. Eu digo: se vire. Você não diz ao povo que faz? Não, a gente diz que está na Bíblia. Eu digo: pois é, então faça. Eles dão dinheiro à igreja, Raul, mas querem milagres. Eu digo: pior no centro espírita, que eles não dão e também querem. Ninguém dá. O espírita esquece de pagar a mensalidade do centro, esquece. Quando tem um livro para comprar, ele passa de longe assim, né, para ninguém ver que ele está indo embora. E você ainda tem a sorte de receber de cada um 10%. Ele me diz que o salário dele advém da igreja. Então eu digo: você ainda é feliz, meu filho, que eu trabalho naquela universidade igual um condenado. O homem não nos paga há 7 anos. E a gente tem que estar feliz, sorridente, bonito. E você recebe. O povo quer milagre que você não faz, mas lhe paga. No centro espírita, o povo quer milagre que a gente também não faz, de graça. Conversamos, aí eu fico sabendo o que se passa lá no métier deles, e ele fica sabendo o que se passa aqui, porque no fundo somos todos cristãos. É o miolo pequeno que faz a gente transformar Jesus Cristo numa muralha de separativismo, ao invés de convertê-lo numa bandeira de união. É o miolo. Lembremos-nos, os mais inteligentes do mundo desenvolveram 10%. Imagina a massa humana. Deve ter gente ainda zerada, né? Zeradinha. Eu me lembro que eu cheguei à minha casa num dia. Eu tinha uma secretária doméstica, eu gostava muito dela, muito boa pessoa, mas com todos os limites que se pode imaginar. E eu digo: Jesus Cristo, veja lá o que o Senhor quer fazer comigo. Eu não quero me tornar um criminoso nessa idade. Mas Jesus Cristo nem me dava pelota. E um dia eu cheguei, a irmã em Cristo tinha feito a faxina na cozinha. Eu cheguei cansadíssimo do centro espírita. Eu disse assim: hoje eu não vou esquentar jantar. Eu vou pegar um pouquinho de cada coisa, fazer um mexido assim, que a gente adora fazer mexido em casa, né? Pegar os restinhos. Eu peguei um pouquinho de cada coisa das panelas para fazer um mexidinho. Falei: vou pôr azeite e mexo, já esquento tudo junto para comer. E tinha ido um amigo comigo à casa para tomar um chá comigo. E ele conversando comigo, e eu fui direto na lata de azeite debaixo da pia e levantei a lata de azeite para pôr na panela o azeite. E estou olhando: onde estão os furos da lata de azeite, meu Deus? Estou notando que umas coisas correndo pelas minhas pernas. Ela tinha posto a lata de azeite ao contrário, os furos do azeite para baixo. Aí o meu amigo: o que é isso? Eu digo: azeite.
ela conseguiu colocar dois furos da lata de azeite para baixo e não viu cair. Então, enquanto estava dentro do vasilhame, quando eu levantei, aí veio escorrendo, aí fui vendo que tinha escorrido azeite, e limpar a gordura de azeite, nós que somos donas de casa, é uma coisa terrível. E eu cansado, não esquentei as comidas para ser rápido, e fui limpar a cozinha, lavar o azulejo. Eu digo, meu Jesus, tomar banho, porque eu estava um azeite só. Como há pessoas limitadas, para quem também o Espiritismo pode servir. Por que elas vieram com essa limitação? Não são espíritos de primeira encarnação, são espíritos velhos, reaprendendo pela limitação, experimentando as provas da ignorância, como chama Allan Kardec em A Gênese. Como sofre uma pessoa ignorante, que nunca pôde. Quando o meu genitor, me permita essa alusão familiar, quando meu pai carnal tinha 50 anos, ele quis estudar, nunca pudera. Aprender é muito mal assinar o nome. Teve que trabalhar desde criança, ficou órfão muito cedo. E quando ele tinha 50 anos, surgiu no Brasil o artigo, como é que se chamava? 99, tinha 98, 99. O curso dele seria o artigo 99, é que depois mudou para supletivo. Artigo 99. E ele ficou numa felicidade, porque poderia estudar à noite. Comprou os cadernos, encapou o caderno, a pastinha. Era um adolescente aos 50 anos. E eu vibrando, isso mesmo, pai, que bom, vai. E ele começou a frequentar a escolinha. Qual não foi sua tristeza quando 4 meses depois a escola fechou? O governo mudou aquilo de lugar, que ele não podia mais frequentar. Eu vi meu pai chorando, e orando por ele em função daquele sofrimento, aquela coisa. Um amigo espiritual me disse assim: meu filho, nesta encarnação, seu genitor não vai saber. Quando meu pai falava, ele tinha expressões que eu não conhecia. Eu ia para o dicionário. Ele demonstrava uma cultura que saía na hora que ele estava afrontado por alguma situação. Todas as jovens da família e os amigos que tinham filhas casadoras pediam meu pai para fazer o pedido ao noivo. Naquele tempo se fazia pedido ao noivo. Era sempre o padrinho que fazia o pedido para o noivo, né? Ao pai da moça. E meu pai era sempre escolhido. E ele punha lá seu terninho de linho 120, que ele gostava de ver passado e amassar assim. Era chique usar quebrado, né? O linho 120. Ia ele fazer o pedido e falava bonito, emocionado, com verdade. E um dia eu tive um desdobramento com meu pai, que é o espírito com o qual eu tive mais afinidade nesta encarnação. E aí eu vi um cenário da Grécia antiga. E os homens que desciam uma escadaria, que subiam uma escadaria, que desciam uma escadaria, eles subiam e desciam com uns papéis, uns papiros enrolados numa das mãos, aquelas roupas com aquelas gregas na barra. E eu via perfeitamente aquele sujeito muito magro, com uma daquelas togas, túnicas azuis, franzidas, de cinto. E eu me senti ligado naquela figura no meio das outras. Era um grupo de filósofos discutindo determinada ideia, e eles subiam as escadas e desciam as escadas e falavam. Digo, mas que coisa mais, né? Mais original, discutir ideia subindo e descendo a escada. Acho que é por isso que eles eram magrinhos. E
lá pelas tantas, o tempo que demorou eu vendo aquela cena, alguém me segredou: este que lhe prende a atenção é o nosso Raul. Há 1800 anos, na Grécia. Embora as reencarnações que o fizeram acertar coisas, e ele teve ensejo de desacertar outras, ainda resgata os tempos em que, na velha Grécia, suas propostas eram perturbadoras. Havia filósofos de todo tipo na Grécia. Eram instigadoras da dissolução dos lares, instigadora da rebeldia moral. Fez tanto mau uso da capacidade intelectiva que agora pediu para resgatar isto que o atormentava no além. Aí eu entendi porque é que quando ele falava, ele tinha uma verve, mas com muita dificuldade. Quando adoeceu, eu passei a ler para ele o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele adorava, e os livros do irmão X, que ele era apaixonado. As histórias do irmão X. E porque meu pai era batista, era evangélico, eu lia o Evangelho segundo o Espiritismo, traduzindo os termos, que eu sabia que ele ia comentar aquilo na igreja, para ele não ser mal visto lá. Então, onde apareciam os termos nossos espíritas, eu traduzia, colocava uma outra palavra que servisse de um sinônimo. Onde houvesse guias espirituais, eu falava anjos do Senhor. Onde havia reencarnação, eu dizia a volta com o Senhor, o renascimento com Cristo. Ele adorava. Chegava na igreja, comentava, não que eu tinha conversado com ele, mas as ideias do Evangelho. E o pastor, que não sabia que era eu o instrutor, dizia: ah, seu Raul, que maravilha, o senhor é inspirado do Espírito Santo. E eu ficava feliz, porque nunca ninguém foi Espírito Santo, só eu, né? Se eu usasse os jargões, ele iria falar, e certamente não teria a mesma abertura na igreja. Acreditava nos espíritos, até chegar à fase mais crítica da enfermidade e às vésperas do seu passamento. Eu via meu pai desencarnando, porque via os fluidos que saíam dos seus plexos, como fossem umas fumacinhas que iam saindo do seu corpo, e eu percebia que ele estava ultimando os dias da encarnação, até que foi hospitalizado. E fui vê-lo na véspera do passamento. Abracei-o, deitado ao leito, abracei-o, beijei-o. E ele me perguntou, lúcido: meu filho, você pode me explicar uma coisa? Eu disse: o que é, pai? Por que eu estou com 4 pernas? Ele estava vendo as pernas do corpo e as do perispírito já desprendidas. E eu expliquei: é porque o senhor está se desprendendo, pai. E isso é o que se chama morte. O senhor está vendo como não dói? Então o senhor está vendo a perna do corpo espiritual. Lembra-se de Paulo, papai, que diz que nós entraremos na vida com um corpo incorruptível. Então é esse corpo incorruptível que o senhor está vendo por cima das pernas físicas. É, meu filho. E como é que eu vou saber quando eu já tiver passado para o outro lado? Não vai ser difícil, pai. Vocês imaginam eu dizendo isso para o meu pai? A emoção que me tomava conta. Eu disse: não será difícil. Quando o senhor dormir e despertar, vai ver do seu lado Dita. Aí o senhor já sabe que passou. Dita era o apelido que ele pôs em minha mãe, Benedita,
que já tinha desencarnado muito tempo antes dele. Quando o senhor ouvir a dita, já vai saber. Eu vou vê-la, meu filho, vai. Porque ela já estava por ali, cuidando dele. Eu digo, vai vê-la. Bonita moça. Minha mãe desencarnou com 44 anos. Uma negra bonita, forte. O infarto fulminante arrebatou do corpo, perfeito. Então o senhor vai vê-la bonita. Era a grande paixão dele, minha mãe. Eu vou vê-la, vai, pai. Na madrugada seguinte, ele viajou. A lucidez que o Espiritismo nos permite. Enquanto se lhe velavam o corpo, eu recebi os amigos, muitos amigos queridos do movimento espírita, e os abraçava, agradecia. E eu estou vendo que há um canto do salão funerário estava um daqueles espíritas antigos de minha cidade. Puxava os bigodes, cofiava os bigodes, e de repente ele não aguentou e veio até mim. Uma hora que ele me viu só: Raul, venha cá, meu filho. E eu fui querendo saber o que ele ia me dizer. Olha, eu não estou gostando do seu procedimento. Falei, o que houve? Você está recebendo as pessoas como se estivesse feliz com a morte do seu pai. Eu digo, bom, vamos acertar as coisas aqui, querido. Não é a morte do meu pai não morreu. Meu pai desencarnou. Sim, pois é. Mas você parece que está feliz com isso. Eu digo, mas eu estou. O melhor é que eu estou feliz. Eu estava triste quando eu via asfixiado, dispineico, incapaz. Agora ele está livre, solto, lépido. Estamos prestando uma homenagem à gaiola que lhe serviu durante 65 anos. Desencarnou muito moço, meu pai. Mas eu estou feliz. Se o senhor quer saber, se o senhor quer tirar a dúvida, eu estou feliz. Porque eu sou espírita e a morte não existe. Não significa que eu esteja feliz no sentido de que meu pai foi embora. Eu estou feliz que ele deixou de sofrer. A consciência espírita, eu não posso ser tão egoísta de querer ter o corpo aqui perto de mim, apesar de meu pai estar sofrendo tanto. É egoísmo. Sempre orei a Deus: seja feita a tua vontade, Senhor. Eu não gostaria de ver meu pai sofrer assim, mas tu sabes por quê. E no dia que ele foi o dia que Deus determinou que ele deveria ir. Eu estava feliz pela libertação dele. Não estava gargalhando, mas recebia as pessoas normalmente. O que eu tinha que chorar, eu tinha chorado durante toda a sua enfermidade. Aí eu chorava muito. Tomava de suas mãos e chorava até cansar. Agora era o momento de eu dizer muito obrigado, Senhor. A lucidez espírita. Eu tenho recebido na nossa casa espírita confrades espíritas que vão arrastados, drogados de remédio. Médiuns espíritas, pregadores espíritas. O que houve? Porque ele perdeu o filho. Digo, não acredito. Então o que ele pregava para os outros era mentira. Essa semana passada, uma companheira espírita chegou desatinada. Ela já tem 78 anos. Desatinada. E eu vi aquela mulher desatinada. Outra amiga do centro, que é sua médica, colocou-a sentada. Raul, você pode dar uma atençãozinha? Aí fomos nós dois dar atenção à senhora. O que houve, querido? O que está acontecendo? Eu estou muito infeliz. Digo, mas o que houve? Meu pai. O que houve? Falei, meu pai reencarnou, né? Alguma coisa assim. Ela com 78 anos. Meu pai desencarnou ontem. E ela já tinha 78 anos. Eu ousei perguntar: qual a idade do seu pai? Ele ia fazer 102 anos. Digo, tome vergonha. 102
102 anos o pai ia fazer. E ela desesperada. Digo, mas é muita sem vergonhice. Porque a gente tinha que agradecer a Deus. Uma pessoa que vive 102 anos está pagando pecado. É expiação viver esse tempo todo. No mundo de hoje, ela chegou desatinada. Eu olhei a bem. Você quer brincar comigo, minha querida? O que você andou pregando nesses anos todos de espiritismo? Eu comecei na doutrina ouvindo você falar. Meu pai também já foi. Aos 65. Quase metade do seu. 102. Ah, mas ele ia completar depois de amanhã. Vai completar no além. A gente não comemora o centenário, o fulano que já morreu, o bicentenário já não. Você comemora os 102 anos que seu pai teria se estivesse aqui. Qual é o problema? Como falta lucidez em tanta gente. Não significa que a gente tenha uma pedra no coração, mas bom senso e água fluidificada não fazem mal a ninguém. Lucidez espírita. Espírita, lucidez. Nós estamos pagando um mico sem tamanho. Por isso disse Jesus: os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro no reino dos céus. Hoje nós não podemos pensar nos termos daquela época, em que as prostitutas eram muito mal vistas, eram as piores mulheres da sociedade. Os publicanos eram muito mal vistos, porque eram os cobradores de impostos. Mas esse ensino de Jesus Cristo não estava se referindo à vida sexual daquelas mulheres, ou à vida profissional daqueles homens. Estava se referindo ao fato de serem pessoas mal vistas, detestadas pela massa que se julgava melhor do que eles. Nós, os espíritas, conscientes ou inconscientemente, também achamos que nós estamos assim, por cima da carne seca. A gente já sabe de coisas que ninguém sabe. Mas o importante não é saber isto, é colocar isto na pauta da vida. Então, os publicanos e as meretrizes hoje, na representação do ensino do mestre, são todos aqueles que a gente acha que não têm a capacidade que nós temos, que não conhecem o que nós conhecemos. Só que a gente tem essa capacidade toda, conhece essas verdades todas, mas está parado, e as pessoas estão caminhando. Chegarão primeiro. Chegarão primeiro. Lucidez só se adquire com estudo, com reflexão, com amadurecimento. Lucidez significa luz na cabeça, entendimento claro das coisas. E se eu criar o hábito de ir ao centro tomar passe só, receber espírito só, eu não vou colocar luz na cabeça. Eu vou me acostumar a esse ritual de ir ao centro semanalmente, sem crescer por dentro. Estarei chegando carregado nos centros espíritas, dizendo que perdi o filho, perdi o marido, perdi a mulher, perdi qualquer coisa. Nós já temos material suficiente para saber onde estão nossos entes queridos, como estão eles, se a cada um é dado segundo suas obras. Se o meu ente querido era uma pessoa nobre e digna, eu não tenho dúvida de que ele está bem, seja meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão. E se era uma pessoa que não prestava para a sociedade, se era uma pessoa atormentada, não adianta eu querer dourar a pílula, não estará bem. Nós já sabemos disso. Muita gente me diz assim: quer dizer que os espíritas não sofrem? Quando morre alguém, sofre muito mais.
Porque a turma que ignora o processo da desencarnação e a vida espiritual, grita, esmurra na hora do velório, no dia seguinte está na gandaia de novo. Mas aquele que sabe o que estará vivendo o seu suicida, direto ou indireto, o que está vivendo o seu ente querido que desencarnou num surto de ódio, cheio de cólera, ou aquele que viajou sem nenhum preparo emocional, nós sabemos o que o espera. Então a gente sofre mais por conhecer essa realidade. Daí então se faz importantíssimo essa pausa, se faz importantíssima essa pausa para a nossa reflexão. E estou conversando com vocês como se eu estivesse na minha sala de visitas, com os meus amigos na minha casa, e que eu soltasse o verbo, porque nos entendemos. Não estou prelecionando, dando aulas a vocês. Estou aqui querendo que vocês me ouçam. Estou aqui pensando em voz alta. Mas o que eu gostaria que me ouvissem é da importância de desenvolvermos lucidez, nos interessássemos por isto. Imaginemos a gente chegar no mundo espiritual, eu, você, nós, depois de passar anos nos bancos dos centros espíritas, de ter uma biblioteca enorme de livros espíritas, e os espíritos perguntaram: e aí, que trazes? Como é? Que trazes? Mas que trazes o quê? Que trazes? O que a gente vai dizer, meus irmãos? Os islâmicos vão dizer assim: eu segui o Alcorão, Senhor, e ali eu aprendi que se eu matasse um inimigo, eu seria glorificado no céu. Então eu matei. Os católicos dirão: eu aprendi com a teologia dogmática que eu tinha que amar aos meus amigos e abandonar os inimigos de Deus. Eu aprendi que bastava eu me confessar, tomar o sacramento da Eucaristia, que eu já estava liberado dos meus erros. Os umbandistas dirão, por certo: não, Senhor, eu aprendi com minha Iaô, com meu Ialorixá, com meu Babalaô, com meu pai de santo, que bastava eu colocar as oferendas no jardim, na encruzilhada, na beira da praia, nas pedreiras, para os orixás, e eu já estava com tudo resolvido. Os evangélicos dirão: eu ouvi do meu pastor que ele conversava com Deus, com Cristo, e ele me disse que eu tinha que agir assim, que tinha que fazer o cordão de fé e não permitir que os inimigos de Deus penetrassem. E eu fiz como ele orientou. Todos terão justificativas. E nós, que conversamos com os espíritos, que doutrinamo-los nas sessões, o que a gente vai dizer? Senhor, não me pergunta mais nada não, deixa eu voltar rapidinho. Me arranja uma mãe pobre, um lar pobre, uma favela, deixa eu ir. Mas me ponha numa mãe pobre, num lar pobre, numa favela, ao lado do centro espírita, que eu quero começar desde criança. Estamos adentrando o terceiro milênio, amigos, sobre o qual a gente perguntou tanto e tantas vezes. Já estamos. E como eu lhes disse, tantas vezes quantas me foram perguntadas, o terceiro milênio seria a continuação do segundo. Estamos aqui. O que é que mudou?
da meia-noite de 31 de dezembro passado para hoje em nossa vida. Está tudo igual. Algumas coisas mais apertadas, outras mais leves. No segundo milênio, não tivemos um atentado brutal assim, e começamos o terceiro com ele. O presidente americano já anunciou que a primeira guerra do terceiro milênio vai começar agora. Então nós vimos que não era a mudança de calendário que iria mudar a vida da humanidade. É a vida da humanidade que vai alterar os calendários. Por isso que quando Jesus chegou, ele estabeleceu um tempo antes dele e depois dele. A influência dessa alma notável mudou o calendário, mudou a contagem dos tempos. Não é o contrário. Por isto, meus queridos irmãos, o Espiritismo para nós precisa ser espinha dorsal, precisa ser oxigênio. O Espiritismo para nós deve ser estrada aberta e franca, e sobre nós essa luz intensa, forte e branca, que represente o conjunto das virtudes. Em nossas mãos, a bênção de incontáveis alaúdes a entoar essa canção de paz e de renovação. Nesses tempos que passam, Senhor, permite-nos alegria íntima e estesia em nosso coração, porque o Espiritismo, que nos ensina a viver, coloque em nossas mãos a ferramenta e em nossa boca as palavras que te devemos dizer. Muito obrigado, Jesus, por este ensejo nessa montanha do mundo difícil que eu subo enquanto arquejo. Eu te quero agradecer pelo celeste beijo de nova oportunidade. Deixa-nos falar-te de verdade, Senhor, o quanto te amamos, o quanto te queremos servir, por essa rota do Consolador, trabalhando pelo bem, pela paz, pela fraternidade, pelo amor. Gostaria tanto, Jesus, de que tu me encontrasses hoje revivido, renovado, redimido, mas compreendo que ainda não me foi capaz o tempo, a disposição de permitir-me esse valor. Mas um dia, seja aqui, seja no além, seja onde for, me apresentarei a ti como um presente de luz tecido por mim, envolvido na claridade da minha lucidez, para servir-te definitivamente, de uma vez, e agradecer-te o tempo que nos deste na terra, apesar de tanta miséria, de tanto terror que a vida da humanidade emperra. Eu te quero dizer hoje, Senhor, abençoa nosso propósito de aclaramento mental, nosso desejo do bem superando a sombra e o mal. Queremos pedir-te, Mestre Augusto, nesse tempo de tanta tormenta, violência e susto, para que estejas sempre ao nosso lado, nesse campo de guerra em que nos encontramos quais verdadeiros soldados,
combatendo o bom combate, convertendo a cruz dos sacrifícios em espada de vitória. Queremos servir-te e amar-te, Senhor, para que as nossas vidas logrem converter do mundo a própria história. E hoje, quando te louvamos do fundo da alma, quando o teu evangelho nossas ânsias acalma, queremos dizer-te obrigado, Senhor, por essa lucidez. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos de paz e harmonia, pelos favônios de alegria com que nos envolves, quando as sombras de nossas vidas tu dissolves com essa mensagem mirífica da lousa. Obrigado, Senhor, pelo Espiritismo, pela proposta fraternal do altruísmo, por tudo. Muito obrigado, Senhor. E nessa experiência feliz, em que as bênçãos se nos abrem como um leque, agradecemos-te a orientação de Allan Kardec e a proposta de luz que nos ensejas. Ao nosso derredor há bênçãos dos céus que adejam e pousam sobre nossas vidas. Conduze em paz as nossas lidas e fica conosco, Senhor. Muito obrigado.